bom ter vocês aqui, vem na frente. Olha aí, irmãos, está vendo? Família aqui, ó, da nossa família espiritual. Eu duvido que tenha gente aqui nessa igreja, pelo menos uma vez na semana, não ora por você, né? Alguns oram todo dia, pedindo que Deus abençoe. Eu vou dar a palavra para vocês, uma palavrinha. Você vai cantar? Vamos ver se vai dar certo lá. Ela está vendo lá, daqui a pouco a gente vê. Bem, irmãos, eu só tenho que agradecer, ao pastor Valdo, a Eneida, a Benemir, que eu sei que não está aqui, a todos da nossa célula. Em dezembro, no ano passado, dia 27 de dezembro, nós recebemos a notícia que o tumor havia voltado. Daí, diante de decisões rápidas, dia 28, nós íamos viajar para Cascavel. Daí eu estive no quartel, daí eu liguei para minha esposa, falei assim: olha, você tira as suas roupas dentro da caminho da mala, que eu e a Carol vamos para São Paulo. Aqui, infelizmente, o tratamento não é o mais adequado. Ela só fez a pergunta para mim: quando que você vai? Eu vou hoje para São Paulo. Que hora? Ainda não sei. Então só prepare tudo. As passagens de avião já foram compradas. Chegamos dia 28 à tarde em São Paulo. Fomos direto para o hospital militar. A Carol já estava começando a sentir dores nas pernas, devido à posição do tumor. Ele retornou maior do que era. Daí nós fomos para lá. No dia 29 de dezembro, nós já estávamos no AC Camargo, que é o hospital de referência em São Paulo para tratamento de câncer. E nós passamos dia 1º, olhando os fogos. As janelas elas não abrem. Então, nós abrimos a janela 10 centímetros de um lado e do outro, que é o máximo que ela abre. Daí a Carol viu os fogos do lado direito e eu do lado esquerdo. Daí ela falou assim: nossa, pai, que lindo. É uma pena que a mamãe e a Camila não estejam aqui com a gente. Eu falei: filha, mas eu tenho certeza que nós teremos uma outra oportunidade para ver os fogos, que no caso será esse ano. A Carol, devido à urgência, fez todos os exames no dia 30 de dezembro. Dia 2 ela implantou o catéter. E dia 3, desculpe, iniciou a quimioterapia. Ela iniciou a quimioterapia e todos acompanhando. Agradeço também a ligação de muitos irmãos aqui. Eu não vou citar nomes para não esquecer ninguém. O pastor Valdo entrou em contato comigo. A Carol iniciou a quimioterapia. Nós tínhamos um problema, que a minha ideia era permanecer 15 dias em São Paulo, fazer o tratamento e retornar. Nós íamos fazer a ponte aérea. Só que o médico, no dia 13, me falou assim: olha, o senhor não vai poder viajar, o senhor vai ter que ficar em São Paulo. Daí, nesse mesmo dia, eu conversei com a Elaine, a gente brinca. A melhor coisa que eu tive lá em São Paulo foi um celular. E graças a Deus, com ele, eu consegui fazer as ligações necessárias. Conversei com o meu superior aqui de Curitiba, que eu necessitava, para ir para lá, eu tinha que ter autorização. Nós não conseguimos ir sem ter autorização. Liguei para ele, conseguimos uma transferência para mim e posteriormente para a Elaine. Normalmente uma transferência leva de 2 a 3 meses. A minha levou exatamente 6 dias. Tudo deu certo. Chegamos lá, nós tínhamos que ficar em algum lugar lá em São Paulo. Teve uma pessoa, um militar, vendo a situação. Ele ia sair de férias e falou assim: olha, aqui está a chave do meu apartamento, tem comida na geladeira,
as roupas de cama estão em cima limpas e toalhas, vocês podem utilizar. Eu só tinha que agradecer, porque uma pessoa que você não conhece fazer isso. Tá? E uma coisa que eu agradeço muito a todos aqui da igreja são as orações. Tá? Que eram situações, eu vou dizer o seguinte, angustiantes. Uma noite até eu conversei com o pastor Valdo, que eles tinham dado para nós 2 opções de tratamento. As 2 eram ruins, as 2 opções. E graças a Deus, conversando com o pastor falou: pai, fique tranquilo, tá? Deus vai lhe dizer o que é melhor para fazer. E graças a Deus nós tivemos uma melhora da Carol. Ela, após ela foi optada, tinha uma opção da cirurgia e a radioterapia. A cirurgia, ela era a pior opção. A pior opção devido às sequelas que deixariam posteriormente. Mas eu só tenho que agradecer. Aí a Carol fez a radioterapia, 31 sessões de radioterapia, fez 14 sessões de químio. A maior dificuldade, eu não sabia disso, era a febre. Ou seja, fazia a químio, caso desse febre, nós tínhamos que retornar para o hospital. Essa que era a urgência, por isso que nós não podíamos viajar. Eu não sabia disso, mas tudo transcorreu muito bem. Tá? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que agradecer. Às vezes a gente se pergunta, né? Poxa, o que está acontecendo? Mas a gente tem que parar um pouco para pensar, né? E pedir que o nosso Deus nos ilumine. E isto, às vezes, é difícil. Para nós é difícil. Para mim, para minha esposa, para minha filha. Tá? Nossa, Carol, eu considero ela uma vencedora. Tá? Porque, apesar das dificuldades, apesar de ter que toda hora tirar sangue, ter que tomar sangue, tomou muito sangue, plaquetas, né? É uma vencedora, porque muitos adultos e mesmo crianças lá no Camargo, elas não suportam o tratamento. Teve uma criança lá que na primeira quimioterapia, a quimio atacou os ligamentos da perna da menina e ela praticamente parou de caminhar. Na primeira, a Carol fez 14. Então, ela é uma vencedora. Tá? Eu sempre pedia para Deus, olha Deus, ilumine a minha filha. Tá? Ilumine a Carol, para que seja feito principalmente a sua vontade, não a nossa. Tá? E se o Senhor der essa graça, ela ficar curada, que ela também possa ajudar as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa importante, ajudar as pessoas. E eu vou passar para minha esposa. Bom dia a todos. Tudo que ele falou parece que foi muito mais difícil, mas não foi tão difícil, porque Deus sempre estava no controle, em tudo. Então, todas as dificuldades que a gente teve, sempre foi aliviado logo em seguida. A gente às vezes estava no desespero, mas vinha alguém e já aliviava. Foram coisas incríveis que aconteciam. Né? Às vezes a gente chorando, desesperado, aí vinha uma pessoa, não, vamos fazer assim, vamos procurar, vamos por esse caminho. Né? Então, Deus estava no controle o tempo todo e continua estando.
né? Então, e agradecemos muito que todos estavam orando, a gente soube sempre que muitos estavam orando em todos os lugares, até no mundo a gente ficou sabendo, pessoas em outros países orando pela Carol. Então, a gente crê que Deus estava no controle o tempo todo, né? Devido a tudo isso. E a gente só tem a agradecer a Deus por isso. E a Carol falou assim: mãe, quando eu chegar lá eu quero louvar e agradecer a Deus perante a minha igreja, que são vocês, né? Obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Eu, quando falava com a Carol no telefone, né, ela o tempo todo com aquela vozinha doce, né? Ela tem aquele jeitinho doce de ser. O João e a esposa sempre confiaram na graça do Senhor. O João sempre me dizia pelo telefone: pastor, eu tenho fé profundamente enraizada em mim, que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na vida da Carol. E eu quero dizer que Deus sempre quer pais que tenham assim essa fé de vocês. Ela faz muita diferença na vida dos filhos, ela reflete na vida dos filhos. Vocês enfrentaram uma situação tão difícil, mas vocês ficaram preocupados, claro, mas não desesperaram em momento nenhum. Sempre vi vocês ali confiantes na graça do Senhor. Que Deus continue abençoando vocês. E aquilo que a gente acabou de ler, né? Quando a gente pega os nossos... Nós temos um texto aqui de Salmos 55, 22, que numa versão da Bíblia Mensagem, diz que a gente deve, na NVI, outra diz: lança teu fardo sobre o Senhor. Diz assim, que nós devemos pegar, né, os nossos preocupações e amontoar nos ombros de Deus, não ficar amontoando nos nossos, né? E aí vocês também fizeram isso, vocês amontoaram as preocupações de vocês, não nos ombros de vocês, mas colocaram nos ombros de Deus. Deus operou maravilhosamente. Vamos agradecer ao Senhor? Vamos ficar em pé. Quem está feliz hoje com esse quadro aqui, diga amém. Amém. Quem está chorando aí, diga amém também. Eu vou ser o primeiro aqui a ter que dizer amém, né? Irmão dos Costa, chega aqui, irmão dos Costa, vem aqui, né, agradecer ao Senhor por esse momento que o Senhor nos concede de ver a Carol e a toda a sua família de volta ao nosso meio. Quanto nós pedimos isso a Deus, né, irmãos? Como nós pedimos isso a Deus, que a gente pudesse ver vocês aqui de volta no nosso meio. Com alegria, quantas vezes a gente pediu isso? Não traz de volta a sua família, mas traz com alegria, traz com a bênção, traz essa família grata ao Senhor. E a gente hoje pode receber esse presente dessa ação poderosa do nosso Deus nesse quadro. Vamos agradecer a Ele. Chega a sua mão também em ato de gratidão para essa família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos assistindo a Deus aquilo que Tu realmente só Tu podes, é que dar a saúde àqueles que realmente necessitam, ó Deus. Ser com essa família, Deus, que realmente nos momentos mais difíceis não se desviar dos Teus santos e retos caminhos, mas sempre confiar em Ti, porque em Ti está a nossa força, Deus, e o nosso desejo de continuarmos, Deus, sendo fiéis a Ti. Abençoa, Deus, a Tua igreja, que realmente, Deus, esteve junto nesses momentos mais difíceis, mas aqui está a recompensa, Deus. E se um dia pedirmos a Deus, com o coração aberto, a Deus, com o coração sincero, sabemos, ó Deus, que a Tua vontade será feita em qualquer situação que seja da nossa vida. Continua abençoando, a Deus, essa família. A Carol, Deus, restabelece por completo, a Deus, esta saúde, e que ela possa, Deus, continuar sendo, ó Deus, como o seu pai falou, uma heroína que venceu resignada
todos os problemas que vieram em sua vida. Abençoa, Deus, portanto, mais uma vez, o pai, a mãe, a sua irmã, Deus, e ela em particular, que ela possa continuar sendo grata a Ti, Deus, por tão grande bênção que Tu desse, Deus, a essa família. A Tua igreja, Deus, se regozija, porque realmente tem participação, ó Deus, também nessa vitória, que não é nossa, é Tua, porque em Ti confiamos, ó Deus, em nome do Teu Filho bendito. Amém. Irmãos, continue em pé. Quem tem aí um celular daquele poderoso, vai tirar essa foto. E tem que botar essa foto no site, né? Quem tem um celular bom, o meu, a máquina está aí. Não esquece que eu falei. Já tirou essa foto aqui? Nossa, tira de novo para não perder, não é? Para não perder, porque a foto eterniza, a foto glorifica o nome do nosso Deus, né? Então, para que o nome do Senhor em todo o nome seja glorificado. Eu quero também aqui mencionar o nome de uma pessoa que é a Lilian, que é a coordenadora do Ministério de Oração, que sempre que a gente mandava uma mensagem, ela sabia alguma coisa, eu chegava, eu imediatamente colocava no computador, né, para todo o Ministério de Intercessão, o Ministério de Intercessão da nossa igreja. Deus abençoe vocês, e esse Ministério de Intercessão está fazendo muita diferença na vida da nossa igreja, né? Então, que Deus seja enaltecido e louvado. Vai louvar agora? Está pronto? Dá ou não dá? Dá, então vamos louvar. As duas, mas olha como essa menina cresceu, né? Você cresceu muito rápido. Deus te abençoe. Vamos louvar agora. E num deserto eu me encontrar, me ver cercada por egípcios e por faraó, sendo impedida de prosseguir. Eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Terei. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Ti confiar. E me levará em Ti confiar. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei por uma meditação em Sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei por uma meditação em Sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei por uma vida dançando em Sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei por uma vida dançando em Sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença
tenha abençoado a sua vida. E todos aqueles princípios que nós pregamos aqui sobre não deixarmos que os conflitos da alma, que as crises existenciais nos desviem dos propósitos de Deus, não faça com que a nossa vida fique aquém do que Deus tem para nós. Então, foram muitos assuntos aqui que nós pregamos, né? Sobre vencer a rejeição, vencer o medo, vencer a culpa, vencer o jogo da culpa, vencer a amargura, vencer as desilusões, vencer as decepções. Tantos foram aqueles aspectos pregados aqui. Mas agora, essa série de mensagens, a gente podia até dizer que é uma sequência. Por quê? Porque tudo aquilo que eu preguei aqui, tudo aquilo que nós ensinamos, tudo aquilo que nós vimos aqui, de fato, na verdade, para tudo aquilo funcionar, ela tem que ser à luz do Espírito Santo. Não é? Porque não foram palestras de um psicólogo, foram palestras de um pastor. E nós falamos buscando princípios da Bíblia. É o Espírito Santo que tem que estar agindo nisso. Eu vou começar essa série lendo a palavra de Deus em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. E nós vamos ler versículo 19. Se for possível, vou pedir para projetar aqui esse versículo, para que nós possamos ler. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, antes de ler, o autor vai dar algumas instruções finais, alguns conselhos finais a essa igreja, nessa carta. E nesses conselhos finais, o apóstolo deixa coisas importantes que essa igreja não podia esquecer. Então ele vai começar no versículo 12 dizendo que eles não podiam, dizendo: irmãos, tenham consideração para que se esforcem no trabalho que vocês, que os lideram nos senhores, que aconselham, importante para a vida de uma pessoa, importante para a vida de uma igreja, como a igreja lida com aqueles que lideram sobre ela, com consideração, com respeito, não é? Com amor. Depois ele diz para aquela igreja também, exortando os irmãos que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, ou seja, não olhem os ociosos com desprezo, né? Mas vocês possam cuidar deles, vocês precisam exortar, não ser indiferentes para com aqueles que estão ociosos na igreja, não estão se envolvendo. Esses irmãos não é para criticá-los, é para, com cuidado e com amor, exortá-los, não se tornarem diferentes. Depois ele vai falar sobre confortar os desanimados, auxiliar os fracos e ser paciente com todos. Olha que conselho maravilhoso para a vida da igreja. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Sejam sempre bondosos com os outros. Olha, depois ele vai dizer: alegrem-se sempre. Como isso faz diferença na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja. E depois vai dizer: orem continuamente. Aí vai dizer mais: deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Está fechando essa carta com conselhos imprescindíveis. Aí depois ele diz assim: não apaguem o espírito.
não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Vou começar com esses 2 versículos, aí eu vou fazer a mesma coisa que fiz na hora do momento de oração. Eu vou ler esse versículo na versão da Bíblia, a Mensagem, e esse versículo diz assim, esses 2 versículos, melhor dizendo: não apaguem o espírito, nem reprimam os que afirmam ter recebido uma palavra da parte do Senhor. Mas também não sejam ingênuos, analisem tudo e guardem apenas o que for bom, jogue fora tudo que tiver ligação com o mal. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações, amém? Essa é a tua palavra, Senhor, santa, pura e poderosa. Usa essa palavra, Senhor, tomada pelo teu Espírito, para falar aos nossos corações. E agora, quando estamos iniciando, que seja algo realmente vindo do Senhor, para fazer com que tenhamos uma igreja cada vez mais cheia do Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, esse versículo, começa dizendo: não apagueis o Espírito Santo. Tem uma versão que diz: não ignoreis o Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus batizava, a Bíblia diz que o batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo. Jesus então trabalhou com o fogo do Espírito Santo, e a Bíblia fala do Espírito Santo como esse fogo que aviva, que ilumina. E nesse versículo o apóstolo vai dizer que nós devemos não apagar o Espírito Santo. Esse, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, é o maior problema da igreja. O problema da igreja não é um método melhor para ganhar almas para Jesus. O problema da igreja não é que ela é tradicional ou não é tradicional, não é que ela é contemporânea ou não é contemporânea, isso não é o problema. O grande problema da igreja é que o Espírito Santo está sendo ignorado. O Espírito Santo está sendo sufocado. Como é que você apaga o fogo? Às vezes você joga água. Você às vezes joga areia, dependendo. Tem fogo que você apaga com um cobertor, não é? Se você vê uma pessoa em chamas, a melhor coisa é pegar um cobertor e cobrir a pessoa. E o Espírito Santo, ele tem sido em muitas vezes esquecido. Nós falamos do Pai, falamos muito do Pai, falamos muito do Filho, mas nós esquecemos do Espírito Santo. Ele faz essa advertência: não apagueis o Espírito, não desprezeis o Espírito, não sufoqueis o Espírito, não ignoreis o Espírito. Porque se a gente ignora o Espírito, o que acontece? Nós acabamos por não desfrutar de tudo aquilo que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. Tudo aquilo que Ele pode nos proporcionar. Tudo aquilo que vem dEle. Então, quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, eu quero que vocês leiam o texto comigo. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, para ver sobre isso. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em João. Deixa eu só achar o texto aqui. João 14, 16 e 17. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Vamos ver o que diz esse texto da palavra de Deus. João, capítulo 14, versículo 16 e 17.
Mas no início dessa mensagem, eu quero que você fique com esse versículo, com essa passagem aberta aí com você. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Mas eu quero fazer antes uma pergunta para você. Queria fazer uma situação imaginária, mas queria compartilhar com vocês. Vamos pensar o seguinte: que diferença faria para você se Jesus em pessoa, começasse a andar lado a lado com você? Vamos imaginar isso aqui. Jesus em pessoa chegou aqui, está com você e disse: olha, eu vou andar com você, lado a lado com você. Que diferença isso faria na sua vida? O que você acha? Pensa assim: na minha vida, Jesus lado a lado comigo. Eu vou, onde eu for, Ele está lado a lado comigo. Quem gostaria que isso acontecesse na sua vida? Levanta a mão. Jesus lado a lado com você. Onde você vai? Que diferença isso faria na sua vida? Alguém arriscaria alguma resposta? Que diferença, por exemplo, isso faria na sua vida hoje? Jesus andando com você, onde vai, Jesus vai. Que diferença faria? Pensou nisso? Pensou? Que diferença faria na minha vida se Jesus falasse comigo: cara, estou com você, pastor Val, meu servo Val, onde você for, vou contigo. Eu pensei: puxa vida, mas aquela situação difícil na vida, como vai ser bom saber, Jesus vai estar comigo. Quando chegar aquele irmão lá no meu gabinete, numa situação difícil, me pedindo um conselho como pastor, como vai ser legal chegar Jesus: olha, eu não estou sabendo dizer nada para ele não, me diz aí, o que eu digo? Como vai ser bom na hora de eu tomar uma decisão? Ele aqui disse: Jesus, olha só, eu não sei o que fazer nessa decisão, me ajuda aqui, me diz aí o que eu faço. Essa foi a sensação que os discípulos tiveram quando caminharam lado a lado com Jesus, aquele tempo todo, Jesus ao lado dele. Quando surgiu alguma situação, estavam no mar, o barco estava afogando, e Jesus: você está aí, vamos lá, ajuda a gente aqui, faz alguma coisa. Jesus, o povo está com fome aí, não tem comida para todo mundo, faz alguma coisa. Aí quando Jesus fala em voltar para o Pai, quando Jesus faz aqueles discípulos perceberem que a hora está chegando, dele voltar, você vai: peraí, quer dizer que então agora a gente não vai ter mais o Senhor conosco aqui lado a lado? Como é que vai ser a nossa vida? O que a gente vai fazer? O que faz diferença na nossa vida é o Senhor caminhar conosco, Jesus. E agora? Foi por isso que eles ficaram turbados de coração. E Jesus usou aquele termo: não se turbe o vosso coração. Porque Jesus estava ali com eles. Aí, nesse versículo é muito importante nessa caminhada com o Espírito Santo. Esse texto, então, é muito importante, porque esse texto que nós vamos ler diz o seguinte: olha aí: eu pedirei ao Pai, e o Pai lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O que diz o 17? O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O que Jesus está dizendo assim? Olha, eu estou indo, mas o Pai vai mandar para você outro conselheiro. E aí, nesse momento, é importante dizer assim, ele está dizendo assim: eu vou continuar andando com vocês, eu vou continuar lado a lado com vocês, mas o que vai agora andar com vocês, não vai andar apenas lado a lado, mas ele vai andar dentro de vocês.
Se nós compreendêssemos que o Espírito Santo também é Deus, vocês iam dizer, quando eu fiz aquela pergunta, não, pastor, mas nós ainda estamos melhor do que ter Jesus ao nosso lado. Porque nós temos Jesus agora dentro da gente. Porque assim como o Espírito, como Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. E Jesus disse aqui que Ele vai mandar outro. Tem duas palavras no grego para outro. Uma é hétero, é o outro diferente. Mas a outra palavra, se eu não me engano, é alos, que significa, eu não estou consultando aqui nos bolsos, eu posso estar errando no grego, mas acho que é esse, alos, que significa é o outro igual. É o outro igual em essência. É o outro igual em natureza. Se eu estivesse aqui com esse banquinho e aquele banquinho ali, esse gasofilasse e esse, eu diria assim, aqui na igreja tem esse aqui e tem outro. Outro, mas é um outro igual ou diferente? Diferente. Isso seria o outro no grego hétero. Quando ele usa aqui a palavra alos, ele está dizendo, é um outro que é igual. É um outro que é igual em essência, em natureza, em tudo. Ele está dizendo, olha, eu estou voltando para o Pai. Eu não vou estar mais aqui como filho, mas o Pai vai mandar outro igualzinho. Em essência, em poder, em natureza. Esse Espírito Santo vai estar não apenas do lado, ele vai estar em vocês. Ele vai viver em vocês. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, não ignoreis o Espírito. Não sufoqueis o Espírito, porque esse que está dentro de vocês é Deus. É em natureza, em essência, Jesus dentro de vocês, Deus dentro de vocês, em poder, em força, em atributos. Entende que a gente ignora o Espírito quando nós não nos apropriamos de fato em quem o Espírito Santo é e quem ele pode fazer. Muitos crentes não sabem de fato quem é o Espírito Santo. Outros sabem, mas ignoram. Sabem quem ele é. Eu sempre digo aqui nesse púlpito, e quando eu prego aí na convenção, eu falo a mesma coisa, que muitas vezes a gente se orgulha para dizer assim, não, a nossa igreja é uma igreja bem doutrinada, nós valorizamos a doutrina. Mas isso não adianta nada. Por quê? Não adianta, desculpa, adianta e muito, é muito importante. Mas não vai, agora eu vou falar assim, não vai adiantar nada se você pegar essa doutrina que você conhece e ignorá-la. Ela é muito importante, e é por isso que eu vou falar aqui em vários pontos teológicos do Espírito Santo, doutrinários. Mas isso só tem valor quando isso não é ignorado, porque veja bem, você pode conhecer profundamente alguém ou alguma coisa e mesmo assim ignorá-lo, sim ou não? O fato de você conhecer alguma coisa ou conhecer alguém não quer dizer que você tem consideração com ela. A consideração vem na maneira como você lida com aquela pessoa que você conhece. Como é que você está lidando com o Espírito Santo na sua vida? Como é que está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? O que ele pode fazer? Meus irmãos, o Espírito Santo dentro de nós, nós vamos falar sobre muitas coisas que ele faz, mas o Espírito Santo é esse paráclito,
no grego, esse consolador, esse conselheiro, esse que vai estar lado a lado conosco. É como se fosse um advogado, esse termo no grego que significa que ele está sempre lado a lado conosco, para nos defender, para nos apoiar, para nos consolar, para nos encorajar. Tudo que um bom advogado deveria fazer com quem ele está lutando, defendendo. Esse paráclito, esse consolador, esse conselheiro, que significa isso, é aquele, você tem o Espírito Santo dentro de você, que é como se fosse aquele advogado que está sempre com você, te ajudando, te orientando, te consolando, te encorajando. Quando vem uma causa impossível na sua vida, aquele paráclito, aquele advogado que está dentro do teu coração vai dizer: não, está perdido não, vamos lá, eu estou aqui, eu estou com você. E, meus irmãos, nós nunca podemos esquecer de uma coisa, é que a verdade sobre Deus, a verdade sobre Jesus, a verdade sobre a palavra de Deus, que nós só podemos entendê-las como Deus que habita em nós. Há coisas, há propósitos de Deus, há verdades de Deus, há ensinamentos de Deus, há atitudes de Deus que nós não entenderemos intelectualmente, racionalmente, por maior que seja a nossa cultura, por maior que seja o nosso conhecimento teológico, doutrinário. Só as entenderemos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai mostrar para a gente. E como isso interfere na nossa vida prática. Vou dar um exemplo agora, de um livro que eu li, estou terminando de ler recentemente, que eu indico para vocês aqui, O Significado da Família. O autor é o pastor Tim Keller. Nesse livro, por exemplo, ele trabalha o seguinte: quando Paulo pega em Efésios capítulo 5, e ali no versículo 18 em diante, ele começa a falar, a partir do versículo 15, o que significa uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas aí quando vai chegando no versículo 18, ele fala: olha, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho. Porque se você começa a se embriagar com as coisas dessa vida, se as coisas dessa vida começam a tomar sua mente, ocupar sua mente, você vai apagar o Espírito Santo. Você vai sufocar o Espírito Santo. Você vai ignorar o Espírito Santo. Então não vos embriagueis com vinho. Quando você fica embriagado, você fica um pouco sem discernir bem o que você está fazendo. Você fica a sua mente confusa. E aí todas as coisas da vida começam a deixar a nossa mente dizer: não vos embriagueis, para que vocês não sufoquem o Espírito Santo, apaguem, mas encham-se do Espírito Santo. Aí ele vai falar algumas coisas sobre quem tem a vida cheia do Espírito Santo. E logo a partir do versículo 22, ele vai falar das relações na família. Mulheres, maridos, amem vossa esposa como Cristo amou. Mas olha, o marido se entregue como Cristo se entregou. Seja abnegado como Cristo foi. Ele vai falar para a mulher: sujeita ao seu marido. Mas antes ele já tinha dito que quem é cheio do Espírito Santo não tem dificuldade de sujeitar com o outro. Ele vai falar sobre coisas que, no nosso contexto, são incompreensíveis. Na mente humana é incompreensível entender que um marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas ele partiu do princípio que isso é na vida de quem é cheio do Espírito Santo. Então veja bem, olha para mim. Talvez o problema da sua família, do seu casamento, é que vocês não estão suficientemente cheios do Espírito Santo para entender o que a Bíblia diz que é casamento. O
que a Bíblia diz que é família, o que a Bíblia diz que é ser uma esposa, o que a Bíblia diz que é ser um esposo, o que a Bíblia diz que é ser um filho. Aí você vai para o terapeuta de casais, você vai ler um livro sobre casamento, ótimo, muito bom, mas se você não for para o Espírito Santo, tem que estar cheio do Espírito Santo. Vazio do Espírito Santo, a gente não consegue entender. Vazio do Espírito Santo, a gente não consegue entender muitas coisas que Deus fala para nós. A gente não consegue entender. O Espírito Santo é o Deus habitando em nós. E é por isso então que as coisas de Deus vão se discernir com a ajuda do Espírito Santo e somente com a ajuda dele. Quanto mais cheio dele, mais eu vou discernindo as coisas de Deus para a minha vida. Então, irmãos, vamos valorizar o Espírito Santo, não extinguir o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo. A gente pode apagar o Espírito Santo com algumas atitudes na vida. Por exemplo, se você não tiver essa compreensão de que há verdades e propósitos de Deus sobre determinados assuntos, eles são tão profundos, que o casamento é um deles, tem outros, mas a propósito de Deus e verdade de Deus tão profundo, que você não vai conseguir distinguir, entender, você não vai poder compreender se não estiver cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo você vai entender, vazio do Espírito Santo não vai entender. Eu gosto muito de uma expressão que esse autor usou no livro, que ele fala. Eu prometi para mim que eu não ia falar sobre isso hoje, eu ia deixar para o dia do enchimento, mas eu não consigo. O que é bom para o pastor, ele quer falar para a igreja, né? E uma coisa que me tocou muito foi quando ele falou sobre o posto onde você abastece a sua alma. A nossa alma precisa de combustível. Você começa a viver nessa vida, você vai queimando combustível, com as preocupações, com as decisões, com viver. E tem muita gente que está abastecendo a alma no posto errado. Existe um posto, e o posto é Deus. Só Deus tem combustível para a alma. Agora, saber que tem um posto não é o suficiente. Você tem que saber que o elemento que a Trindade vai usar para você pegar a bomba, né, e abastecer a alma é o Espírito Santo. Um dos grandes problemas nossos é que nós achamos que quem vai encher o combustível da alma é o casamento. O meu casamento vai encher o combustível da minha alma. O casamento vai dar sentido à minha vida. E aí, quando você casa, casamento não enche o combustível da alma. A carreira dos seus sonhos não enche o combustível da alma. E você pensa que conquistar aquela carreira vai dar sentido à sua vida, vai abastecer o combustível da alma, mas não vai. Quem enche, quem é combustível para a alma é o Espírito Santo. Quanto mais você vai se enchendo do Espírito Santo, você vai abastecendo a sua alma. O que acontece conosco é que nós estamos querendo encher a alma com combustível errado, consequentemente só andamos com a alma vazia. É o Espírito Santo. 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 É Ele. Ele está cheio do Espírito Santo. Deus é combustível e o Espírito Santo nos abastece.
Cuidado para não estar querendo abastecer a sua alma com aquilo que não abastece. Segunda coisa que faz a gente extinguir o Espírito Santo, sufocar o Espírito Santo, é quando a gente se conforma em apenas conhecer, em saber a doutrina. Uma pergunta que fizer a você sobre o Espírito Santo, você sabe. O que é que o Espírito Santo produz? Eu sei de cor todos os frutos. Eu sei de cor a maioria dos dons. Eu sei o que que significa. Eu sei tudo teologicamente sobre o Espírito Santo. Eu conheço essa doutrina de cor e salteado. Se você se conformar só em saber, você vai extinguir, você vai apagar o Espírito Santo na sua vida. Você não pode se conformar com isso. Você tem que experimentar cada vez mais o poder e a presença do Espírito Santo. Conhecer intelectualmente não quer dizer presença e poder do Espírito Santo. Você precisa buscar presença e poder. Que a presença do Espírito Santo seja cada vez mais real e você seja cada vez mais cheio do poder do Espírito Santo. Poder e presença do Espírito Santo na vida diária. Que diferença o poder e a presença do Espírito Santo está fazendo na sua vida? Se você não tem resposta para mim, ou se a sua resposta é muito pequena, você precisa crer nessa manhã que talvez você esteja correndo o risco que naquilo que Paulo falou para os Tessalonicenses não correr. Por favor, não extingue o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Não sufoque o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso depois, em outro momento. Todo crente, quando se converteu, quem é convertido tem o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo o tem. Você tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem você. O que significa a presença e poder do Espírito Santo no seu dia a dia? Que diferença está fazendo? Nós precisamos, irmãos, dar espaço ao Espírito Santo. O que é não extinguir o Espírito Santo? É dar espaço para ele agir com poder na nossa vida. Dar espaço. Alguém aqui já andou de cavalo? Para que servem as rédeas do cavalo? Samuel? Para dar direção, para frear, não é? Dar direção, frear. Olha para mim, eu já vou encerrar para depois continua. Sabe o que a gente faz assim com o Espírito Santo? As rédeas estão na nossa mão. É eu que dou direção à minha vida. Sou eu quem freio a minha vida. Eu estou com as rédeas da minha vida na minha mão. É eu que digo para a minha vida onde vai, para onde vem, para onde vai. E dar espaço ao Espírito Santo a soltar as rédeas na minha mão e colocar as rédeas na mão do Espírito Santo. Nós estamos com as rédeas da nossa vida nas mãos. Estamos dando a direção que a gente quer. Quando o Espírito Santo quer que a gente vá em partida, a gente puxa a rédea. Quando o Espírito Santo quer nos direcionar por direção, a gente puxa as rédeas, porque as rédeas estão nas nossas mãos. Solte as rédeas e coloque na mão do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo dirija a sua vida. Para que o Espírito Santo, a sua vida seja dirigida por Ele. Não estamos aproveitando bem as verdades de que Deus habita em nós pelo Espírito Santo. E assim estamos perdendo as bênçãos que Deus nos dá. Irmãos, nós vamos ver ao longo dessa série de mensagens, você vai relembrar quantas bênçãos Deus tem para as nossas vidas através do Espírito Santo habitando em nós. Mas quando a gente sufoca, quando a gente limita o Espírito Santo, nós estamos deixando de receber coisas maravilhosas.
Qual foi a última vez que você viu o Espírito Santo atuando na sua vida? Qual foi a última vez que você pode dizer que, não, isso aqui eu vi, experimentei, foi a atuação do Espírito Santo na minha vida? Ah, eu estou vendo na vida dos outros, eu estou vendo na vida do irmão, mas na minha vida, que experiências eu tenho? Espero que todos nós, ao longo dessa caminhada, possamos aprofundar cada vez mais a comunhão com o Espírito Santo. E esse é o objetivo dessa série de mensagens. O primeiro objetivo dessa série de mensagens não é que você conheça mais doutrina. Eu vou falar de doutrina, mas a minha maior preocupação com essa série não é essa. A minha maior preocupação com essa série de mensagens não é teológica em primeiro lugar. A minha maior preocupação é que no final você experimente uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Que durante esse caminho você esteja experimentando cada vez mais o poder e a presença do Espírito Santo. Experimentando dia a dia. Nós vivemos um tempo hoje. Mais uma coisa que eu vou falar, que eu falo muito aqui na igreja, mas vou repetir. Nós temos belos templos, nós temos boa estrutura, nós temos bons instrumentos, nós temos templos confortáveis, nós temos grandes pregadores, dinâmicos, cultos, que não é o meu caso, mas temos, mas nada disso vai fazer com que a igreja faça diferença no mundo se ela apagar o Espírito Santo. Nada disso vai fazer diferença. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão entrando para a igreja não por causa de uma experiência profunda com o Espírito Santo, mas porque vieram para a igreja atraída pelo bom ambiente, pelo bom programa, pela boa palavra, pela bênção que quer resolver, quer receber. Mas a igreja tem que ter uma presença tão grande do Espírito Santo no meio dela, que as pessoas não apenas elas se vinculem à igreja, mas elas se convertam, uma experiência profunda com o Espírito Santo. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas não estão de fato entrando na igreja, vindo para a igreja, porque tiveram uma experiência com o Senhor, com o Espírito Santo. E isso não trará crescimento qualitativo para com a igreja. O Espírito Santo precisa estar atuando de uma forma tão poderosa numa igreja que ninguém coloque o pé ali naquela igreja saia dali sem ser tocado pelo Espírito Santo, sem dizer, eu vi Deus naquele lugar, eu vi Deus ali. E quando a pessoa voltar de novo à igreja, perguntar, irmão, por que você amigo, por que você voltou aqui? É muito bom que ele diga, voltei porque fui bem recebido, voltei porque vi um conjunto bonito cantar, voltei porque vi uma bela música, é muito bom, mas será melhor ainda se eu dizer, eu voltei porque eu vi Deus aqui. Eu voltei porque vi Deus aqui. E isso só será possível se a igreja parar de ignorar o Espírito Santo. Quem é a igreja? Então, quem é que está ignorando o Espírito Santo? Sejamos cheios do Espírito Santo. Busque isso em oração. Clame ao Espírito Santo.
Espírito Santo, enche a minha vida. É o que nós vamos cantar. Espírito Santo, venha sobre a minha vida. Eu tenho um grupo de discipulado, onde eu sou discípulo. E tem algumas pessoas que eu sou o discipulador. Mas tem um grupo de discipulado que eu sou discípulo. O pastor é que é o dirigente do grupo. E como foi gostoso a gente passar um momento tão grande naquele grupo orando, por ser cheio do Espírito Santo. Mas muito tempo mesmo, só pedindo isso a Deus. Senhor, me enche. Vem, Espírito Santo. Vem, enche-me, Espírito Santo. Enche a minha vida, Espírito Santo. Ocupa os espaços da minha vida, Espírito Santo. Abastece a minha alma, Espírito Santo. Que tal fazer dessa oração a sua agora? Tal nesse momento onde você está, você dizer: vem, Espírito Santo. Desde Lutero, a igreja tem medo do Espírito Santo. Lutero, ele já tinha esse medo de que aquela manifestação se tornasse algo muito emocional. E nós entramos nesse jogo também, e às vezes, vai ter experiência do Espírito Santo, não vai fazer da nossa igreja uma igreja pentecostal. Essa é uma forma de apagar o Espírito Santo. Essa é uma forma de apagar. É quando você tem medo do que o Espírito Santo pode fazer na igreja. Você tem que ter liberdade. Tem muita gente apagando o Espírito Santo assim. Não, vamos deixar o Espírito Santo meio amarradinho aqui, para a gente não correr o risco de virar. Não é isso não, irmãos. É porque você não conheceu as igrejas batistas antes da década de 70, de 60. Quem conheceu aqui sabe como eram as igrejas batistas, onde o poder de Deus se manifestava. Igrejas avivadas, cheias do Espírito Santo. Quando veio aquela crise doutrinária na década de 60, que se dividiu em Convenção Batista Brasileira e Nacional, muitas igrejas batistas, querendo se defender doutrinariamente, apagaram o Espírito Santo. Não tenha medo do Espírito Santo, porque se você tiver medo do Espírito Santo, você vai apagá-lo, vai extingui-lo. Não tenha medo. Não tenha medo de ter experiências do Espírito Santo. Não tenha medo de deixar o Espírito Santo te encher e fluir na sua vida. Não tenha medo da presença poderosa do Espírite Santo. Incline a sua cabeça e ore agora. Quando os instrumentos estão tocando, ore. Peça ao Espírito Santo para encher a tua vida. Peça a Deus para que você não ignore, não sufoque, não limite o Espírito Santo. Aproveite essa oração agora para soltar as rédeas da sua vida. Diga a Deus que você está entregando as rédeas ao Espírito Santo. Pede Espírito Santo para te encher. Diga isso a Ele: Espírito Santo que habita em mim, enche-me de ti, enche a minha vida, Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo para que Ele te enche, para que você seja cheio dele. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levar diante do teu altar.
apelo aqui, se você está procurando uma família espiritual, faça da nossa igreja sua família espiritual aqui em Curitiba. Amém? O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, comunhão e as consolações do Espírito sejam sobre todos nós, agora e para sempre.